Vamos. Ai, ai. Vocês estão me vendo? Aqui. Bora continuar? Sim. Vamos lá, né? Vamos continuar. Cuidado com os produtos e serviços que estão ficando obsoletos, então nós temos que ficar bem atentos, porque o que está acontecendo com as novas tecnologias, né? Preste atenção no que está por vir, e às vezes assim estão dando sinais, né, de que está acontecendo, só que nós somos tão resistentes às mudanças que a gente não aceita, né? Mediar conflitos, né? Saber estar no meio, né? E ainda assim, eu estava vendo outra reportagem hoje dizendo que o Brasil está deixando de ser o homem casual, né? O homem cordial, tá? O homem cordial. O brasileiro está deixando de ser o homem cordial. O homem cordial foi uma menção do Sérgio Buarque de Holanda, um dos, né, historiadores, que disse, né, que nós tínhamos que o brasileiro é um homem cordial e por isso que aceitava as coisas, que não estava muito sujeito às grandes transformações e que aceitavam, né, as condições que lhe eram impostas. E hoje, com essa afirmação dessa historiadora e socióloga, até na matéria do Valor Econômico, me chamou a atenção, né? Falei assim, realmente, o brasileiro, ele está se tornando um pouco mais intolerante, ele não está mais aceitando as coisas, e por mais que nós, assim, isso é uma questão até da política mesmo, da questão da polarização das ideias, né? Então, nós estamos mudando o nosso comportamento, nós não estamos mais sendo aquele homem cordial. Mas olha só quanto tempo que isso demorou, né, gente? Se nós formos pensar assim, que esse livro referente ao, né, o Homem Cordial e Raízes do Brasil, sobre o comportamento do comportamento do cidadão, que nem existia cidadania ainda do brasileiro, né? Mas o comportamento dele era referente àquele homem mais manso, mais amável, e hoje nós não somos mais. Só que com isso já se passaram mais de 300 anos para que essa transformação ocorra, né? E essas questões que muito me preocupam no Brasil, porque nós não dá para comparar com outros povos, com outras culturas que já são milenares e tudo mais. Sim, dá para nós compararmos com essas culturas que são, porque eles precisaram aprender. Nós já temos ferramentas para aprendizagem. A gente não aprende porque a gente não quer, né? Já viu que algumas situações não dão certo, então por que a gente teima em fazer, né? Bom, e aí entra essa questão de mediar conflitos. Eu acho que esse mediador, vai ser uma habilidade que nós vamos, por essas transformações que estão ocorrendo no perfil do brasileiro, que vai ter que ser uma habilidade muito bem desenvolvida. Muito bem desenvolvida, porque você vai ter muitas pessoas que pensam de formas diferentes e nós temos que respeitar essas formas, desde que não fira, não tenha desrespeito, né? E os valores que devem ser universais, que não tem nem como não ser permitido, ok? Interligar o saber e inovação, né? Eu consigo fazer uma inovação, né? A partir do momento que eu tenho um conhecimento, foi aquilo que nós conversamos na aula de metodologia, né? Por meio da memorização de algo que eu sei, eu posso criar algo inovador, né? Que melhor, né? Porque atenda melhor as minhas necessidades.
Valores para a cultura da organização, aquilo que eu falei, o que é importante, né? E aí entra assim, o que está sendo importante para a cultura daquela empresa, quais são os valores centrais. Eu acho que eu não sei se eu fiz com vocês, não lembro, né? Eu costumo fazer uma dinâmica fala assim, quais são os valores, quais são os seus, o que você acha que você tem de bom, né? 3 características boas e mais 3 características ruins. Acho que eu cheguei a fazer com vocês, não lembro direito. Mas se eu fiz, né? Nós temos que estar aqui. Isso é algo que vocês fizeram 3, depois mais 3 e mais 3. Depois vocês tinham que cortar e ficavam apenas 3. E aí você percebeu assim, o que realmente era importante para você. Porque são os valores centrais, né? Os valores que para você não pode deixar de existir de forma alguma. De forma alguma. Os outros que você primeiramente escreveu e depois riscou, eles também são importantes, mas eles são periféricos, né? Devido também às circunstâncias que você está vivendo no momento da sua vida, né? Tem alguns valores que, às vezes, a justiça, que você se sente injustiçada, que não era correto, então você acha que justiça é algo realmente importante, né? Mas se você está num momento tudo bem, assim, que não tem nada, assim, que você está passando por uma situação, assim, que você não se sente injustiçada, isso não vai ser tão central na sua vida, né? E nós temos que ser comunicador, né? Nós temos que falar, saber expressar, né? Eu falo assim, infelizmente, porque eu conheço muitas pessoas que elas têm um tipo de comportamento mais introspectivo e assim elas têm grandes habilidades e só que isso não é muito de falar, né? E outros que não têm tantas habilidades quanto, né, quanto essa pessoa, que já é extremamente comunicador, e então ele acaba se sobressaindo perante o outro, né? Mas, infelizmente, essa questão do comunicador realmente é algo que não tem como nós deixarmos de porque ele acaba aparecendo mais, acaba sobressaindo. Então, interligar o saber. Quando eu estou falando para vocês interligar o saber, é interligar todos esses conceitos que nós estamos falando, tudo aquilo que nós comentamos sobre as ênfases em tecnologia, ênfase nas pessoas, ênfase nas tarefas, né? Falar tudo aquilo que eu já passei, estou falando só na minha disciplina, agora imagina a bagagem de informações que vocês tiveram durante esse semestre com todos os demais professores, interligando esse saber, gente. Né? Vamos colocar para funcionar, não adianta ficar só, como o Paulo Freire fala, né? Aquela educação bancária, para quê? Você vai ficar no banco? Para quê? Não, vamos multiplicar isso, né? Vamos fazer com que isso seja realmente aproveitar todo esse conhecimento que vocês, nesse primeiro momento, que vocês estão tendo. Vamos lá. Ser comunicador, ter a comunicação, valores para a cultura da organização, né? Aquilo que eu falei, quais são os valores, missão, né? Algumas organizações, elas possuem bem à frente, assim, ó, qual é a missão da empresa, quais são seus valores, aquilo que ela prega, aquilo que ela acha que é essencial, né? Se você não concorda com aquilo, não tem muito porque você está fazendo ali. Né? E isso é muito importante. Acho que isso. Imagina você, uma pessoa, né, que tem uma visão de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, e de repente vai trabalhar numa empresa que, que causa impacto no meio ambiente. Vai nas empresas lá da Vale, que aconteceu lá em Brumadinho. Você imagina, você consegue aceitar aqueles valores? Você consegue aceitar aquilo? Né? Você trabalha porque eu preciso de dinheiro, mas tem gente que não consegue trabalhar assim. Né? Principalmente essa nova geração. Essa nova geração, eles trabalham por ideais, né? Muitos deles. Né? Então, né?
essa questão de valores, né, muitas vezes não condiz, você não consegue estar trabalhando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu não sei se eu conseguiria trabalhar numa empresa de armamento. Não sei, eu não vou dizer para você quem é que eu não sei, acho que eu não mandaria nem meu currículo para uma empresa dessa. Não é uma empresa assim que eu acho que vai contra o maior valor que eu sinto na minha vida, que é o valor à vida, né? Ai, mas ela serve para te proteger também, mas antes para te proteger é porque teve, né, ter uma situação, então eu não sei, eu particularmente, de acordo com aquilo que eu acredito, né, uma empresa bélica não é uma empresa que eu gostaria de estar trabalhando. Mas não significa vocês, entendeu? Mas é por quê? Porque vai contra os meus valores. Simplesmente eu estou dizendo aqui, dei um exemplo, tá bom? Inovação, né? Como Schumpeter diz, é a questão empreendedorismo, inovação. Na verdade, né, quando ele traz todo esse pensamento, nunca esteve tão atualizado como hoje, né? Tratamento de dados, né? Aquilo que nós falamos, nós estamos sendo bombardeados pelos dados, mas quando eu trabalho, isso aquilo vira informação. E como que eu vou estar trabalhando isso? Né? Hoje nós sabemos que tem empresas, tem hackers, né, que vão entrar atrás dessas informações, né, e com esses dados, tudo. Né? Significa o quê? Existem algumas informações, né, faz com que eu tenha não é questão de, não é privilégios, mas essas informações privilegiadas muitas vezes faz com que eu consiga uma colocação ou comprar ou vender, principalmente no mercado financeiro que trabalha muito com isso, né? Informações privilegiadas, né? Então, novas legislações, novas legislações complicadas, né, gente? Logo no começo nesses 2 primeiros anos, nós tivemos aqui mudanças em legislações extremamente importantes para nós aqui no Brasil, que foram as mudanças referentes às questões das leis trabalhistas, as mudanças referentes à questão da previdência, né? Então, todos isso causa impacto, né? Causa impacto, porque, em primeiro momento, disseram que essas legislações elas iriam fomentar a questão da empregabilidade, né? Dos empregos. Não vi isso em nenhum momento. Elaine, é por causa da questão da pandemia, né? Vamos pensar assim. Novas pesquisas na área do administrador, essencial, né? Essencial. O administrador ele precisa compreender, e é por isso que a gente está falando sempre na questão da metodologia científica, que não dá para ficar parado, ele tem que ser o quê? Pesquisador também, né? Ele não pode simplesmente achar, né, que assim que ele fez a faculdade, ele já tem todo o manancial de conhecimentos necessários para que ele possa estar tomando as decisões, fazendo seu plano de negócio, abrindo seu negócio ou gerenciando uma empresa, tá? Não há nada de errado nas mudanças, se ela é feita na direção correta. William Churchill, tá bom? Aqui é uma citação. Qual o papel da ética e da sustentabilidade no contexto das mudanças? Ética e sustentabilidade, hein? Ética e sustentabilidade. Qual é o seu papel? É uma pergunta, gente. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Alguém quer falar? Hein? Oi, professora. Acho que a ética está mais ligada com os princípios, sei lá, as regras antigas, tudo mais, né? Já qual que é o outro termo mesmo? É ética e a Sustentabilidade.
Sustentabilidade. Essa daí eu já penso mais na parte do meio ambiente, né? Pelo menos na escola, isso lembro bem, é, evolução sustentável, esse tipo de coisa, né? Então eu já penso mais nas questões do meio ambiente, deixar o ambiente pro futuro, para os jovens, todo mundo que está vindo aí, né? Eu penso mais nesses termos assim. Alguém mais? Quem quer ajudar aqui? Então, né, gente? Então vamos lá. Esses dois são dois conceitos, vamos falar assim, né? Que eles são extremamente antigos, que eles estão relacionados lá no princípio da questão da formação, né, da sociedade, trazidos pelos filósofos, mas tão atual, né? Porque a ética realmente ele é um princípio da filosofia, né? Onde ele nos traz a questão de dar um ordenamento do funcionamento da sociedade. Sem esses princípios e esses ordenamentos, a sociedade viraria um caos, né? Por isso que a ética é importante, porque a ética ela nos traz um conjunto de valores universais, né? Por isso que falam e brincam que o primeiro código de ética da humanidade foram os 10 mandamentos, né? Por quê? Porque eram uns regramentos existentes para que você precisava estar cumprindo. Então, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honrar pai e mãe, guardar domingos e festas. Acho que é isso. Tem mais, são 10, né? E eu esqueci agora, todos eles. Faz tempo da minha aula de catecismo. Mas, né? Oh, Deus ensina todas as coisas, somente a Deus darás culto. Isso, então. Meu Deus, vocês lembram de tudo, eu só lembrei de um. Então, guardar domingos e festas, né? Por quê? Mas são o quê? Alguns regramentos que trouxeram, que foram os primeiros para que que aconteceu, né? Pelo menos a sociedade lá, eles estavam totalmente sem regras, né? Então eles trouxeram esses mandamentos e essas regras. E depois a sociedade foi colocando outras, né? Por quê? E isso vai colocando não só no nosso meio, no convívio social, na nossa família, mas isso vai passando por quê? Para onde? No convívio, na coletividade, na sociedade, e depois para dentro das organizações. Sustentabilidade, ela também veio da questão da filosofia, porque que ela também é o estudo da nossa casa maior, que também é relacionada à biologia, que é o estudo da casa maior, que na verdade é a questão da ecologia. E sustentabilidade está relacionada junto ao conceito de ecologia. Então, a sustentabilidade ela não pode ser vista apenas como a forma a questão do meio ambiente. Não, nós temos que ver a sustentabilidade econômica, né? Mais ambiental é que nos traz o maior viés, né? Então, assim, uma empresa ela precisa ser sustentável, sim, ambientalmente e economicamente, tá? Esses são alguns princípios que a sustentabilidade nos traz e que é tendência. E com isso, a ética e a sustentabilidade, ela não vai nos trazendo a ética, conceitos como responsabilidade social, governança corporativa, que mais? Accountability, quer dizer transparência, compliance, que significa também questões de ética nos negócios. São todos conceitos, né, extremamente importantes e que são tendências dentro das organizações, né? Aliás, nós temos até ISO
né? Para que se estão atendendo todos os princípios éticos, né? Aliás, tem algumas empresas que, se você fere alguns princípios da ética, elas perdem a qualificação ISO, né? A certificação, e a mesma coisa com a questão da sustentabilidade. A realidade está sempre mudando, se transformando. Fato, né? Fato. Não tem como, nós não temos como nós pensarmos o mundo, né, hoje como há 50 anos atrás. Eu tenho saudade daquele tempo. Não, você não pode ter saudade daquele tempo, gente. Muitas coisas aconteceram, né? Algumas coisas foram introduzidas, e você pode ter saudade porque talvez você não tenha tido tanta responsabilidade como você tem hoje, mas você cresceu, né? Você não tem mais a mesma idade que você tinha hoje. Pelo menos é isso que eu escuto, que procuro falar com as pessoas que muitas vezes estão ao meu redor. Por quê? Porque ocorreram mudanças tecnológicas. Nossa, gente, muitas mudanças tecnológicas, né? Eu fico vendo as pessoas. Eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de jogo, uma criança que gostava muito de jogo. Mas eu fui de uma geração que eu cheguei a ver o telejogo, que depois eu vi o Odyssey, depois eu vi o Atari, depois tudo isso eu vi, né? Não que eu gostava. Aí depois meu filho não tem, só sei que agora tem PlayStation, e mais, porque é uma coisa que eu ia comprando porque vinha outros, né? E começou assim do nada, né? E por quê? Porque mudanças tecnológicas, mudanças nos processos. Sim, antigamente nós tínhamos o quê? Grandes empresas. Hoje você não. Hoje você desenvolve um projeto aqui e você manda fabricar lá na China ou em outro lugar, porque vai ficar mais em conta. Ciclos de mudanças cada vez menores. Sim. Né? Quando você acha que uma fórmula, um jeito de se fazer, né, funciona, já tem que começar a pensar em outras formas, porque o pessoal já está vendo outras coisas. Ambiente de incertezas? Sim. Né? Como mais nós vamos dizer que nós não estamos vivendo um ambiente de incertezas? Vocês sabem que nem eu falei mesmo para vocês, eu não sei nem se eu vou pegar, vou continuar, você vai continuar com vocês, não sei se vai ser me atribuído, né? Por quê? Porque é um ambiente de incertezas, porque nós, assim, também, nós como professores, também dependemos de vocês, não sei se vocês vão continuar, se vocês não vão e tudo mais. É um ambiente de incerteza, tá? Perdas de referências, algumas sim, até por causa de mudanças de ideias que você acreditava. Quantas vezes eu gostava de uma pessoa que canta bem, faz isso e aquilo, mas aí por uma questão de pensamento ideológico, assim, nunca mais vou escutar esse cara, nunca mais vou ler essa revista, nunca mais vou fazer tal coisa, né? Você vai começando a perder umas referências daquilo que você gostava e daquilo que você achava que era bom, comum. É tão comum hoje você ver no Facebook, eu acho muito engraçado. Aí eu vejo no Facebook assim, eu agora nunca mais vejo a Globo. Né? Vi há uns 4 anos atrás, eu nunca mais escuto a Globo. Vejo a Globo. Agora já está vendo a Globo novamente, né? Porque já está mudando o cenário. É muito engraçado isso, né? Fazer por quê? Né? Perdas de referências, porque antes até então era a favor, né? Porque fazia críticas, principalmente as questões políticas, que às vezes não era daquela pessoa, e agora já está mudando porque, né? Tá falando mal, né, do atual presidente, e assim vai indo, né? Eu falo assim, gente do céu, né? Como essas referências estão sendo mudadas, né? E o contexto, eu sempre falei isso para vocês. Vamos analisar o contexto, vamos analisar o todo, e, né? E isso é muito legal. O contexto tem muito a ver com a questão até psicológica, gente. Que é o seguinte: você veja tudo o que está acontecendo dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua empresa, tudo o que está acontecendo. De repente você saia. Né? Uma coisa é você está tendo um olhar quando você está dentro. Quando você
sai, tenta ver uma visão mais acima para você ver como que estão funcionando as coisas. Dá para ter uma visão mais ampla, entendeu? Então, e como você participa dentro dessa realidade, dentro desse contexto. O que você faz, né? Como que você contribui para a sociedade? Como você contribui para a empresa? Como você contribui para a sua família? Né? Você realmente é importante dentro desse contexto? Né? Ou então, se eu sou muito importante, eu sou menos importante. Talvez eu tenha que ser tão importante assim e eu estou negligenciando algumas outras áreas da minha vida, tá? Então, esse contexto é importante vocês saberem. Quando eu falo para vocês dos conteúdos que eu passo para vocês, é para vocês verem assim onde eu posso estar aplicando isso no meu dia a dia. Tá? Será que isso realmente é importante? Será que isso é relevante? Essa análise de contexto, gente. Bom? Algumas consequências. Dificuldades de ver e interpretar o momento. Isso que eu estou falando, né? Estou vendo lá o que está acontecendo. Tem uma frase muito interessante, muito legal do Saramago, no livro Diário sobre a Cegueira, que ele diz assim: se possível ver, repara, se enxergar, repara, se possível ver, se possível, veja, se possível, repara. Diário sobre a Cegueira, o livro. É uma frase que me marcou quando eu li o livro, porque ele significa o seguinte: se possível, veja e repara. O reparar aí tem dois sentidos, esse verbo, né? E o que ele está querendo nos dizer? Reparar. Reparar no que está acontecendo. Reparar na forma de consertar, né? Achei tão profundo quando eu li o livro, né? Me fez refletir muito sobre quando... Aliás, já tem o filme, né? Mas o livro é fantástico, aqueles que puderem ler. Aqueles que puderem ver o filme, vejam, e aqueles que puderem ler, melhor ainda. É uma indicação, que é aquela questão de uma cultura... Diário sobre a Cegueira, de José Saramago. E ele fala sobre isso. Então, interpretar o momento, administrar tensões, né? Nas relações trabalhistas, né, gente? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito ansiosas, elas estão muito preocupadas, com toda razão, todos nós estamos preocupados. Imagina você, né, que depende, precisa vender, que precisa fazer com que o seu negócio continue. Então, e de repente você teve que ficar com suas portas fechadas. Imagina como isso pode trazer uma série de tensão, né, para todos. Bom, no processo educacional, na tomada de decisões. No processo educacional, aquilo que eu comento para vocês, não parem, que tá, assim, eu sei das dificuldades, mas vai ser pior se parar. Né? Será pior parar. E pensa, além de ser a questão profissional, eu vejo também sobre a questão pessoal. Por mais difícil que seja, vocês não são mais as mesmas pessoas de quando nós iniciamos o primeiro semestre. Né? Vocês, pelo pouco de conteúdo que nós já tivemos, e a forma como que vocês já estão se relacionando, a forma como vocês já estão se expressando, já ocorreu uma mudança, né, na vida de vocês, tá? Bom, o ser humano. Não podemos ver aqui não, peraí. Sujeito objeto de toda a gestão e ação humana. Não existe uma organização, uma administração, né, que você
você precisa lidar sempre com o ser humano. Meu, já vai ser 10 minutos de novo? Falta só 10 minutos? Já foi meia hora? Caramba! Já foi, professora, quase meia hora. É que passa rápido mesmo. Então, né, é o sujeito objeto de toda gestão e ação humana, não é? Toda empresa sem gente, né? Não é, você sempre vai ter, tem que ser o seu cliente. Por mais que você tenha uma empresa só virtual, mas você vai ter que entregar para os seus clientes, é gente também. Então, não adianta nós acharmos assim, minha ênfase é mais nas tarefas. Que bom, legal, mas você também tem que ter aquele perfil de saber se relacionar, né? De saber ter o contato com o ser humano. Ética ou a sua ausência, né? Quando você aplica os princípios éticos, aliás, existem algumas organizações que já têm, né, seu código de ética. Já pega assim, olha, é o seguinte, nosso código de ética é esse, pega e leia. Né? Ou seja, se você não estiver utilizando, já sabe o que poderá ocorrer. Né? E também, se você não aplica nenhum tipo de ética, né? Aí você sabe também a problemática que poderá estar ocorrendo. Uma atitude única e essencialmente humana. Nunca a ética esteve tão em evidência. E ainda digo mais, a etiqueta também, né? Já falei para vocês que etiqueta significa pequena ética, pequenos modos de costume, pequenos modos de como você se relaciona, né? E que são assim que nós falávamos, nossa, essa pessoa não tem educação. São normas de educação, né? Coisas simples, mas que isso hoje em dia as pessoas não estão dando mais prioridade. Não é prioridade, não falo isso que você tem que ser prioridade, não falo isso. Mas é que você precisa ter uma pequena, né, maneira de se comportar. A sustentabilidade, novamente, uma exigência de ação humana visando a qualidade de vida, igualdade de possibilidades, o que permanece nesse processo? Então, gente, porque essa questão de nós estarmos principalmente pensando nas gerações futuras, esse é o princípio, né, que nos trouxe a Agenda 21, e nos trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, de nós estarmos o quê? Não parar o desenvolvimento, mas realizar de forma com que agrida cada vez menos o meio ambiente, principalmente para que as futuras gerações possam ter condições também de usufruir os recursos, nossos recursos naturais. Então, a sustentabilidade não é moda, a sustentabilidade é tendência, a sustentabilidade tem que fazer parte, né, da forma como nós estamos faz parte da organização, em estarmos sempre procurando a melhoria contínua na elaboração dos nossos processos de produção. Bom, o que significa incorporar os processos éticos na tomada de decisão? Que é umas coisas mais básicas. O que significa esses princípios éticos? Você faria, se fosse dentro da sua casa, tais procedimentos? Né? Nós precisamos entender que a organização ela faz parte. O que é importante? Deixa eu tomar cuidado aqui de falar. As minhas tomadas de decisões, elas têm que estar, se tiver um código de ética da empresa, isso irá balizar principalmente a minha tomada de decisão. Isso daí, eu no caso, eu falo assim, olha, não é que eu pego e deixo de me responsabilizar, não é isso, mas eu pego e falo assim, bom, tá de acordo com o código, então eu tenho que aplicar. Mas, gente, nós não podemos aplicar de uma forma injusta, porque a justiça
é a virtude de dar a cada um o que é seu. Tudo bem, nós sabemos disso, mas a justiça sem amor ela é tirana, né? A justiça sem amor ela é tirana. Então nós temos que ter bom senso. Aliás, eu sempre trago um estudo de caso onde o caso se chama Os Miseráveis. E ele nos diz o seguinte, que um funcionário com mais de 15 anos de fábrica, ele levava, depois do refeitório, ele pegava um pãozinho e colocava na bolsa para comer durante o expediente. E viram isso e mandaram ele embora, né? E aí os sindicatos, tudo acharam aquilo um absurdo, né? E aí o pessoal dos recursos humanos falou assim, mas ele roubou. E depois ele explicou, não, na verdade ele tinha gastrite e aquele pão servia para que não doesse o estômago dele durante os demais períodos, né? Ele voltou a trabalhar e, né? E, né, no caso, e aí perguntaram para ele assim, o que você vai fazer? Ele falou assim, não vou fazer nada, porque eu sou super grato à empresa, tudo que eu tenho eu devo a ela, né? Só que assim, a empresa não pensou nele dessa seguinte forma. Por quê? Porque faltou bom senso, faltou uma boa gestão de RH, né? Saber o motivo de estar pegando um pão, mas será que isso realmente é motivo, né, para fazer com que a pessoa tenha que ser despedida? Alguns acham que sim, alguns outros dizem que não. Eu trago esse assunto sempre em discussão quando eu ministro aula de responsabilidade social, né? Porque entra também gestão de RH, e aí entra sim, né? Seria ético tomar essa decisão simplesmente porque no meu código de ética está dizendo que ele roubou um pedaço de pão? E aí entra essas questões de nós estarmos discutindo, né? Nós como administradores. Né? Bom, uma deliberação ética é aquela que considera em todo o processo de tomada de decisão tanto a identidade da organização quanto os impactos das decisões sobre o conjunto de suas partes interessadas, a sociedade geral e o meio ambiente, visando o bem comum. Essa é a 5ª edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, aquilo que eu falei para vocês, onde nos traz toda tomada de decisão, principalmente na nova administração, nós temos que ver todos os impactos que ela irá causar em toda a nossa cadeia, em todos os nossos stakeholders. Vocês vão aprender um pouco mais sobre eles. E quem são os stakeholders? São todos, o que significa isso? São todos envolvidos dentro de uma organização. É meu público interno, meus colaboradores, o governo, comunidade, meio ambiente, mídia, é tudo aquilo que faz parte dentro da minha empresa, tá bom? Esses são os meus stakeholders, tá? Então, eu tenho que pensar em todo o impacto, né, desses envolvidos. Incorporar a deliberação ética como um processo consciente e responsável, algo que está intrínseco, algo que já faz parte, né, do seu dia a dia e que você precisa estar. E fui muito além da sua oferta de produtos e serviços, não é só, influencia principalmente toda a sua cadeia produtiva. Não é? É importante que nós vermos assim, de que se essa matéria-prima que eu estou adquirindo, aquela matéria-prima, se ela utiliza mão de obra infantil, se ela tem mão de obra escrava, né? Isso pode acontecer, porque você não sabe quem são os seus fornecedores. Né? Só que quando você tem uma prática, né, ética, você precisa saber quem são os seus fornecedores, se eles utilizam esse tipo de coisa, se eles destroem o meio ambiente, tá?
Então, por isso que vai muito além da sua oferta de produtos e serviços. Vai muito além. Eu vou ver desde quando eu estou, né, pegando a matéria-prima. Incorporar a deliberação ética na tomada de decisão não é